Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, ele chegou inclusive a ir parar nos tribunais por causa desse livrinho aqui, Madame Bovary. Vocês vão entender ao longo desse vídeo o porquê que Gustave Flaubert teve que lidar com os tribunais, com a justiça. Bom, o primeiro personagem dessa obra, né, que nós devemos analisar é Carlos Bovary. Carlos Bovary, quando criança, segundo esse livro, era um menino tímido, não se dava muito bem com a escola e nem com os professores, exatamente pelo excesso de timidez, recebia repreensões, não se vestia adequadamente porque a família não tinha tanto dinheiro assim, mas ainda, além de tudo, a mãe tratava ele direitinho, o pai tratava ele mais ou menos, e ele acabou desenvolvendo teve um bom desenvolvimento ao longo da vida. Mais tarde ele chega na idade adulta. Os pais dele viram que tinha uma senhora chamada Heloísa Dubuc. Heloísa Dubuc, ela era viúva, né, de um homem muito importante, né, que havia na época. O que acontece é que eles fizeram o filho deles, o Carlos Bovary, casar-se com a viúva, com a Heloísa Dubuc, por causa do dinheiro, que segundo consta, havia ficado, né, como herança do marido falecido. O que acontece é que Heloísa de fato amava Carlos Bovary. Heloísa, na verdade, ela estava endividada. Todo aquele dinheiro, toda aquela fortuna, todos aqueles bens não valiam de mais nada. Ela contraiu muita dívida, o tabelião fugiu, levando consigo uma grande quantia em dinheiro. O navio que ela tinha não era o suficiente para arcar com todas as despesas. Dessa maneira, ela acabou sendo muito prejudicada. O que acontece é que os pais de Carlos Bovary, irritados ao saber disso, vão para a casa de Carlos Bovary e de sua esposa Heloísa Bovary, não mais Heloísa Dubuc, mas sim Heloísa Bovary, e acabam exigindo do Carlos Bovary que ele se separe daquela mulher, que aquela mulher enganou eles. Observação, eles queriam dar o golpe do baú, e agora eles estavam se sentindo enganados. O que aconteceu é que houve uma discussão, Heloísa pediu para o marido defendê-la. Carlos Bovary era o tipo de pessoa pacífica, calma, tranquila, exatamente por causa daquela timidez que havia sofrido na infância. E terminou por aí mesmo. Só que mais tarde o Carlos Bovary ele acaba indo até o pai de uma moça muito bonita chamada Emma. Essa Emma tinha um pai que estava enfermo, estava doente, e o Carlos Bovary foi lá, ele era médico, o Carlos Bovary era médico, e quando ele chegou na idade adulta, ele estudou medicina, e o Carlos Bovary foi lá cuidar do pai da Emma Bovary. O pai da Emma Bovary foi bem tratado, acabou se curando, e lá o Carlos Bovary começou a conhecer uma moça muito linda chamada Emma. O que aconteceu é que mais tarde a Heloísa Bovary, a esposa de Carlos Bovary, acabou de alguma maneira percebendo que pouco a pouco ele foi se interessando pela Emma e ela pediu para ele prometer de pés juntos que não iria mais voltar naquela casa. O Carlos Bovary prometeu, disse tudo bem, só que mais tarde a Heloísa Bovary morreu, né? E o Carlos Bovary ficou viúvo. Né? Ele tem uma cena, inclusive, em que ele se senta na cama e ele fica pensando, nossa, depois que ele viu umas flores, né, depois que ele viu algumas flores ali que ela tinha mantido, exatamente da época do casamento do casal, ele chegou à conclusão que aquela mulher de fato havia amado ele de verdade. Então, mais tarde, o Carlos Bovary se casa com a Emma, que agora passa a se chamar Emma Bovary. Emma, no início, ela se casou com Carlos, acreditando que o casamento era a coisa certa, que ela se daria bem, que ela teria uma vida confortável.
Mas chega um momento que ela começa a se decepcionar. Entendeu? Por quê? Porque ela foi criada por uma escola interna, ela foi criada por freiras, ela aprendeu literatura, ela aprendeu poesia, ela aprendeu muita coisa assim, nobre. E de vez em quando, quando ela estava sentada à mesa, almoçando ou jantando com o marido, ela fazia perguntas para ele sobre esporte, esgrima e coisas do gênero, e ele não sabia responder nada. Entendeu? E ela pouco a pouco começou a se irritar com aquela situação. Ela tentava arrumar ele para ele parecer mais rico, mais belo, mais nobre, mas não adiantava. Então ela teve uma decepção muito grande com o casamento dela. Ela queria se casar com um homem que tivesse um nível intelectual superior e ela não via isso no marido dela. Mais tarde, o que aconteceu? Emma Bovary acabou engravidando do Carlos Bovary e eles tiveram uma filha chamada Berta. Só que essa filha chamada Berta, a mãe dessa criança não queria uma filha, queria um filho, a fim de que esse filho não passasse pelas mesmas situações que ela estava passando, porque um homem tem mais chances de evoluir, de se desenvolver, mas acabou nascendo uma menina, a Berta Bovary. Emma não gostava da própria filha, né, Berta, e considerava feia. Né? Tem algumas cenas em que a Emma Bovary pergunta: Nossa, por quem essa criança puxou tão feia? Né? Rodolfo, daí depois surge, né, o primeiro amante dela, né, ela começa a se envolver com um amante. O primeiro amante dela era Leon, que era um escrivão, os dois se encontravam em segredo. Mais tarde, o Leon acabou sendo obrigado a se mudar, a sair da cidade. Aí mais tarde aparece uma figura enigmática chamada Rodolfo. Rodolfo Boulanger, ele tinha 34 anos, ele tinha um temperamento brutal e uma inteligência perspicaz. A Emma amava Leon, mas agora Rodolfo estava ensinando ela a amá-lo também. Né? É interessante que no texto realista, porque a Madame Bovary é considerado um texto realista, é interessante que no texto realista, Madame Bovary, nós temos a presença do errado acontecendo. A cirurgia de Hipólito, por exemplo, chega um momento em que o Carlos Bovary resolve fazer cirurgia, né? Um homem era aleijado e o que aconteceu? O Omais, que era o farmacêutico, e o Carlos Bovary quiseram se utilizar de uma cirurgia que eles tinham ouvido falar de Paris, né, que era muito boa, que curava uma pessoa do problema de ser aleijado, coxo, enfim. E eles fizeram aquela expectativa e tal, só que a cirurgia deu errado. O que aconteceu? Um médico verdadeiro de competência altíssima foi obrigado a ir lá e fazer a amputação do membro da perna daquele homem, né? E aí o Carlos ficou triste porque o paciente dele tinha quase morrido graças à cirurgia que ele tinha feito, que era para curar o paciente, não para matar, né? Então, quer dizer, essa presença do errado dentro do texto realista, essa presença do pessimismo dentro do realismo, dentro do texto pessimista, é muito interessante. A Emma mais tarde decide fugir com o Rodolfo, o amante dela, só que quando o Rodolfo viu que a Emma queria uma coisa séria, ele acabou escrevendo uma carta dizendo adeus. Ele chegou a pingar gotas de água na carta para fazer de conta que estava chorando quando escreveu a carta e foi embora. Né? O último ato, depois mais tarde aparece o Leon novamente, né, naquela cidade. A Emma ressuscita de alguma maneira o amor que ela sentia pelo Leon e ela acaba se encontrando com o Leon às escondidas. Só que mais tarde, né, ela acaba se decepcionando com o Leon. Né? Chega um momento que ela começa a sentir uma extrema pobreza entrando na vida dela. Ela gastava muito dinheiro com revistas, pintura, curso de música. O curso de música era uma desculpa dela para sair e ver o Leon, mas de qualquer maneira o marido dela acabava lidando com as despesas. Certa vez o marido dela perguntou: Como estão as aulas de música? A Emma Bovary respondeu: Tão ótima,
Mas daí o Carlos respondeu: mas eu conversei com a sua professora e a sua professora me disse que tu nunca foi nas aulas. Aí a Emma deu uma desculpa do tipo: não, tem muita gente lá e a professora não me conhece direito. Seria essa a ideia. E ficou por isso. A descrição da morte de Emma Bovary é muito interessante. Tá muito interessante mesmo. E eu vou fazer questão de ler aqui para vocês, tá? A Emma Bovary, depois que ela viu que ela não tinha um futuro com o Leon, o amante dela que ela amava, e nem com o Rodolfo, e que a vida dela agora era só ela e o Carlos Bovary, e a pobreza estava cada vez entrando mais na vida dela, aparece em determinado momento aqui cenas muito fortes da morte dela. A Emma Bovary, ela bebe arsênio, né, que é um veneno exatamente para muito forte, né, que ela acabou bebendo, né. E é interessante que o último ato de Emma Bovary foi zombar, né, de um cego que de vez em quando aparecia naquela cidade, um cego que tinha vários problemas físicos e tinha vários machucados, e ela zombou. O último ato dela foi arregalar os olhos e cair na gargalhada, ouvindo a voz do cego. E ela riu e disse: o cego! E começou a dar risada. Quer dizer, o último ato dela foi um ato de zombaria. Interessante que quando a Emma Bovary morreu, a única pessoa que de fato se importou e chorou e lamentou a morte dela foi o Carlos Bovary, o marido dela. No dia que ela foi sepultada, o Leon, o amante dela, e o Rodolfo, o outro amante dela, os dois estavam dormindo em suas casas, tranquilo, e o texto fala bem isso, que eles estavam tranquilos em suas casas, enquanto que o Carlos estava chorando o tempo todo. Interessante. A única pessoa a qual a Emma Bovary não deu a mínima, que era o Carlos Bovary, o marido dela, era exatamente a única pessoa que de fato amava ela. O Leon, que era o amante, e o Rodolfo, que era amante, não deram a mínima. Depois que ela morreu, não demorou muito. O Leon se casou com outra mulher. Né? O Rodolfo não chegou a se casar, não porque ele estava triste pela morte de Emma Bovary, mas sim porque ele tinha o hábito de usar as mulheres, de ter várias amantes, então ele jamais se casaria mesmo. Tá? O Omais, que era um farmacêutico que não tinha autorização para exercer nada na área da saúde, no final ele acabou recebendo, ele conseguiu, né, de tanto que ele se agarrava nos líderes do governo, ele, ao final do livro ele recebeu o título de A Legião de Honra, que era um título altamente honorífico, né, para o cidadão receber na época. E assim ele ficou longe de qualquer tipo de dúvida que alguém pudesse ter sobre a competência dele, e ele pôde viver naquela falcatrua a vida inteira. O Leão também se deu bem, o Rodolfo também se deu bem. Quem se deu mal foi a Emma Bovary, que acabou empobrecendo. Só que a Emma Bovary, ela empobreceu, na verdade, ah, exatamente porque ela não aceitou a situação de pobreza que o marido dela tinha para oferecer para ela, né? Ela começou a gastar o dinheiro do Carlos Bovary com revistas, coisas caras, enfim, ela queria dar uma de rica, entende? É isso que a Emma Bovary fez, ela quis dar uma de rica, e inclusive ela usa os amantes para dar uma de rica, inclusive. Só que o que é que aconteceu? Mais tarde, o Carlos Bovary descobre as cartas, né, que havia que a Emma Bovary escondia, as cartas do Leão e as cartas do Rodolfo, as cartas amorosas, e ele se irrita tanto, o Carlos se irrita tanto, que mais tarde ele morre. Né? Ele se irrita e acaba morrendo mais tarde. A Berta, a filha do casal, acaba indo morar na casa da avó, não demora muito, a avó morre, né? E a Berta Bovary acaba sendo obrigada a trabalhar na área de tecelagem de algodão para sobreviver, depois da morte da avó, da cuidadora. Né? Então, quer dizer, é um texto bem triste mesmo. Eu, assim, a Madame Bovary, ela foi muito cruel, assim, na tentativa dela querer viver aquela realidade de riqueza que não era dela, né? Ela acabou se casando com um homem pobre, ela deveria de ter aceitado aquela situação que ela estava vivendo, aquela situação de pobreza que o marido dela tinha a oferecer, porque apesar da pobreza, o marido dela amava e foi o único homem que de fato amou ela. Ela não deveria de ter dado uma de rica, na minha opinião.
Então tá aí, pessoal, mais um livro, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Compartilhe esse vídeo, forte abraço.